Eu já preguei hoje de manhã, meu pai ia pregar hoje de noite, mas ele acabou se acidentando com os cachorros hoje. Então, vou pregar de novo uma mensagem que eu já tinha reservada para esse tipo de situação que pudesse acontecer do meu pai não poder pregar. Pois bem, de manhã a gente viu um texto pequenininho, e ainda assim pregamos praticamente 1 hora. Vamos hoje ver um texto um pouco maior, indo para o Velho Testamento e vendo a história de José quando ele está indo para o Egito. Eu já preguei um tempo atrás sobre os irmãos de José entregando ele, vendendo ele. Hoje é praticamente uma continuação daquela mensagem, porque agora José está chegando no Egito. E vamos ler lá como está em Gênesis de 39, do versículo de 1 a 13. E diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado ele para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde o que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele deixou o manto, ele tinha deixado o manto em sua mão. E esse vai ser o texto que nós vamos estudar hoje. Mas primeiro vamos orar. Deus, nós agradecemos por podermos estar aqui em mais um dia, meu Deus. Nós agradecemos por podermos mais uma vez aqui adorar como fizemos até agora, e agora poder estudar mais uma vez a Tua Palavra. Ajude-nos mais uma vez a abrir o nosso coração para a mensagem que vai ser dita aqui. Permita que a mensagem que está nessa passagem aqui sobre José no Egito penetre em nossos corações e que nós possamos assim passar para o resto da semana meditando nessa mensagem, que ela possa fazer diferença pessoal para cada um de nós, meu Deus. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos ver aqui o que está acontecendo. José está caminhando para o Egito. Ele está caminhando, nós podemos imaginar, com o coração partido com tudo o que estava acontecendo. Agora, ele estava indo para o Egito finalmente como um escravo e amarrado até chegar lá. E agora sem nenhum vislumbre de esperança do que pode acontecer com ele. E ele tem muitos motivos para odiar qualquer coisa que possa estar acontecendo, que possa acontecer com ele. Lembre-se bem, os seus próprios irmãos o haviam jogado numa cova para que ele pudesse morrer lá, para que fosse uma morte prolongada e cheia de dor e sem esperança. E ele ficou lá implorando e lamentando para os seus irmãos para que o soltassem e que trouxessem ele. Mas eles não fizeram isso. Eles então, depois de planejar a sua execução, quando estava passando um grupo de ismaelitas, eles decidiram vender o seu irmão. E, para sua sorte, o irmão que queria o libertar chegou depois que eles já tinham vendido ele.
José até aqui tinha sido um menino, digamos assim, ingênuo pelas coisas que ele falava para os seus irmãos e que podia falar também, tinha um futuro brilhante. E nesse momento, tudo o que parecia, do ponto de vista dele, é que ele tinha sido abandonado por todas as pessoas que ele podia nutrir um carinho até aqui e tinha sido abandonado por Deus. Nós podemos pensar que José tinha todos os motivos para odiar e ter uma tremenda desconfiança de tudo e uma tremenda amargura. Ele podia ficar em sua amargura constantemente. E a lógica comum que nós temos, por exemplo, do nosso mundo atual, é que ele valorizasse cada vez mais essa amargura que está no seu coração, esse ódio nesse coração, nutrir cada vez mais tudo isso e alimentar os pensamentos de vingança que ele poderia ter contra os seus irmãos por tudo que eles haviam feito contra ele. E alimentar tais pensamentos não era muito diferente do que acontecia muitas vezes em sua própria família. Afinal de contas, o seu tio Esaú, diz a Bíblia, foi sustentado pelos seus pensamentos de ódio e entre outras coisas. Obrigado, Pedro. Mas, apesar do exemplo que ele tinha na própria família, apesar de todas as pessoas que nós pudermos pensar e a pensar, é completamente justificável ele estar nessa situação e ter essa escolha, José fez completamente diferente do que nós pudéssemos imaginar. Enquanto ele se arrastava para o Egito, como um escravo, indo com a caravana dos ismaelitas, ele escolheu confiar em Deus. E ele escolheu, por fim ainda, perdoar por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Isso é surpreendente para nós, porque se você olhar para o seu coração, dificilmente você ia pensar que você iria agir como José está agindo aqui. Não há vestígios na passagem bíblica dos cânceres que o ódio pode resultar na vida de uma pessoa quando essa situação ocorreu. Toda a amargura, a vingança, tudo que poderia vir para a mente de José, de ódio contra os seus irmãos e contra tudo aquilo que estava acontecendo, até mesmo contra Deus, isso não passou em sua mente. O texto não dá nada a entender que isso aconteceu. E nós ficamos maravilhados ainda quando nós vemos que no futuro, embora José tenha os irmãos na palma de sua mão, que ele possa fazer e possa se vingar finalmente dos seus irmãos, simplesmente destruindo a vida deles, que eles estão numa posição que eles precisam da ajuda de José para conseguir sobreviver e dar sustento para a sua família. A única coisa que José fez foi chorar e depois presentear os seus irmãos com privilégios. A alma de José é completamente extraordinária para qualquer condição que nós podemos pensar numa pessoa nesse mundo. E mesmo no contexto que a gente vê as grandes pessoas que estão na Bíblia, José com certeza está entre elas. Quando nós temos que verdadeiramente fechar os nossos olhos, praticamente olhar para o outro lado e sair correndo para não ver indícios de Jesus na vida de José. Jesus também foi vendido por aquele que ele confiava e eram mais próximos a ele, e foi entregue por homens pecadores com quem convivia constantemente. E ao sofrer agonias imensas que nós não podemos pensar, ele ainda assim perdoou aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Ele perdoou a ponto de chegar a nós e ele ter perdoado os nossos pecados que nós cometemos hoje, no dia a dia. E ele chama então o seu próprio povo de irmãos e irmãs, como José faz com seus irmãos naquele momento. Ele poderia ter ficado com raiva e só chamar eles com qualquer outro nome, com o nome deles próprios, em vez de chamar eles de irmãos, com todo o carinho que ele vai mostrar no futuro. Ele está mostrando um carinho muito parecido com Jesus mostrou com aqueles que o haviam abandonado na hora mais difícil que nós podemos imaginar. E terminada toda essa longa viagem que José fez, desde a terra de Canaã até o Egito, até o Vale do Nilo, nós podemos imaginar tudo que ele passou. E naquele momento, lá no Egito, estava a 15ª dinastia do Egito lá, em pleno andamento. Ele lá tinha um país próspero, com famosos governantes que eram os mais poderosos daquele mundo.
Todas as manhãs o sol nascia e tinha uma grande quantidade de gente preparada para adorar o sol, cantar hinos para o Deus Sol que estava se levantando do seu sono. E aqueles ídolos eram banhados com diversos tipos de sacrifícios e todas as oferendas que eles pudessem dar para aqueles deuses. E múltiplos deuses existiam no Egito. Existia Ptah, o deus do artífice do Mênfis, Tetuí, o deus do aprendizado, Amon, o deus oculto de Tebas, Ra, o deus Sol, Nut, o deus dos céus, três deuses tinham do ar, Shu, Geb e Nu. Osíris tinha, que observava o ciclo do Nilo, o aumento do Nilo e quando ele diminuía. E o próprio faraó, o governante geral daquela nação, também era considerado um deus e era louvado por aquelas pessoas como um deus. E tudo isso, de repente, estava na vida de José. Ele, que viveu anos com seu pai, adorando ao único Deus, estava naquela situação agora, estava nesse ponto que ele estava. E José foi lançado nesse vale escuro, nesse local mais escuro que um coração poderia estar. O local mais escuro que a gente pode pensar naquele mundo. E diz em Gênesis 38:1, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. José, então, está aqui no epicentro da escuridão daquele mundo antigo. E, além de estar no centro da escuridão, ele está na casa de uma pessoa importante do governo. E pessoas importantes daquele governo iam e saíam daquela casa constantemente. Ele estava lá na casa de Potifar. E o mundo viria e passaria na frente de José constantemente. E o seu destino, ainda um dia, ele tinha certeza, porque Deus tinha mostrado para ele que um dia ele veria de novo a sua família se curvando como no sonho que Deus tinha mostrado para ele. Mas apesar disso, apesar dele poder confiar em Deus, do que Deus havia mostrado para ele, esse sonho no momento está muito distante de qualquer coisa que ele pode imaginar. Nada no que ele estava vivendo até aquele momento indicava que o sonho dele fosse acontecer, a não ser que Deus tenha mostrado para ele. E é claro, nós conhecemos a história, nós conhecemos essa história desde pequenos. A gente sabe o que aconteceu com José no Egito. A gente sabe do sucesso espetacular que ele vai ter durante esse tempo que ele vai estar no Egito. Mas a pergunta é, como isso aconteceria e por que isso aconteceria? Por que Deus permitiria que José, que foi para lá como escravo, seria bem sucedido? Felizmente, a história de José ali com a mulher de Potifar não deixa dúvidas quanto à resposta certa que nós temos sobre esse assunto, porque é afirmado tanto no início do texto quanto no final do texto, assim, José foi bem sucedido porque o Senhor estava com ele. O sucesso de José sempre está acompanhado da declaração de que o Senhor estava com ele. E a gente vê em Gênesis 39, de 2 e 3. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que ele fazia prosperava em tudo o que ele realizava. Mas, se a gente for lá para o fim do texto, nos versículos 21 e 23 diz assim: mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E o carcereiro não se preocupava com nada do que se estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. A história de José no Egito, na verdade, sempre ela tem baixos, mas ela é de grande sucesso em todos os locais onde ele estava. E sempre é precedido por essas duas declarações paralelas de que o Senhor estava com ele, e por isso ele tinha êxito. Essa é a peça central da teologia que Deus está mostrando aqui nesse texto. Ele estava presente e trabalhando na vida de José, e estava trabalhando a favor
de José. Mas há também muitos aspectos aqui que não podemos notar, muitas vezes, à primeira vista, assim, ainda mais com as traduções que nós temos da Bíblia. Por exemplo, o Deus que estava com José é retratado na Bíblia como Senhor em maiúsculo, ou seja, está falando do próprio Yahvé, o nome da aliança pessoal de Deus. O escritor aqui está escrevendo o nome da aliança pessoal de Deus. E isso é usado nesse texto aqui cerca de 8 vezes. E apenas nesse capítulo, porque nunca mais nos 8 capítulos seguintes que vão falar da vida de José, o nome de Deus, da aliança de Deus, é novamente mencionado. Apenas é mencionado quando Jacó está no seu leito de morte e falando com seus filhos. Nenhum personagem nessa história usa o nome da aliança pessoal de Deus, nem mesmo José, que nós estamos vendo aqui. Apenas o narrador está falando o nome da aliança de Deus. E das 8 vezes que ele menciona nesse texto aqui ao leitor o que está acontecendo, 4 vezes são para falar que Yahvé estava com José. Ou seja, no momento mais incerto da vida de José, no momento que qualquer um diria que Deus havia abandonado José por tudo que estava acontecendo, no momento em que nem José podia ver nada do que Deus estava fazendo para ele naquele momento e que parecia que ele estava abandonado completamente por tudo o que ele confiava, o Deus da aliança de Israel estava trabalhando em José para efetuar a promessa da aliança que ele tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó. E ele estava lá sozinho na casa de Potifar, não tinha ninguém que ele conhecia lá. Ele estava lá intimamente agora habituado às arquiteturas egípcias e a viver naquele meio de idólatras que cantavam hinos para o Deus Sol. Mas apesar disso tudo, apesar de estar nessa situação complicada, José em momento nenhum estava sozinho. Yahvé, o Deus da aliança, estava com ele para efetuar a obra poderosa que ele havia prometido a Abraão. E através deles, o povo da aliança iria ser a bênção para o mundo. E José experimentou então o sucesso e a elevação a níveis espetaculares como nenhum de nós nunca vai ter. Mas ele também sofreu a queda a fundo que nós nunca também iremos sofrer, provavelmente. E José teve graça a partir do seu mestre Potifar, e por isso Potifar cuidou dele e fez dele o administrador de tudo que ele tinha. Simplesmente tudo que ele tinha, ele botou debaixo de José, para José cuidar. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por conta de José, por conta do amor que Deus tinha por José. Ele abençoou a casa daquele egípcio. E a bênção do Senhor estava em tudo que ele tinha, diz aqui, tanto na sua casa quanto nas coisas do campo que ele tinha. E ele deixou tudo o que ele tinha a cargo de José. José ia cuidar de tudo o que ele tinha, e ele não se preocupava com nada. Ele podia se preocupar só com as questões do governo que ele tinha obrigação. E assim, a ética de trabalho de José não passou despercebida por ele, obviamente. Por isso que ele vai lá e decide botar José nesses patamares altíssimos dentro da casa dele. E por isso ele avançou e virou assistente pessoal de Potifar. Ele promoveu José até esse ponto, e por isso Potifar tornou-se beneficiário daquilo que havia de promessa para José, como um filho da promessa da aliança de Abraão. E o favor do egípcio por José trouxe bênção para José e a tudo que ele tinha. E quanto mais favor e melhor ele tratava José, melhores as coisas ficavam para ele. E José, a gente pode dizer assim, era um super escravo para Potifar. E Potifar percebeu que a melhor maneira dele conseguir levar melhor as suas próprias coisas, os seus próprios afazeres, era deixar José administrar os seus negócios e deixar tudo para José. Caso contrário, no final das contas, ele percebeu que tudo
seria pior do que se José tivesse cuidando. E assim, tudo estava sob cuidados de José. E José tinha o melhor interesse no coração de trabalhar o máximo para que o seu mestre tivesse êxito em tudo que ele tinha. E até mesmo a sua esposa estava sob os cuidados do benigno José, enquanto ele estava cuidando de sua casa. Provavelmente, Potifar devia contar para os outros egípcios: olha só o meu escravo, olha o escravo que eu consegui. Ele é incrível, ele consegue cuidar tudo que eu tenho, e eu prospero cada vez mais, e eu posso me dedicar às outras coisas que eu tenho necessidade de me dedicar. Mas eu não preciso, apesar disso, me preocupar com nada na minha casa. E a gente pode dizer dessa maneira que José estava no seu auge naquele momento. Não havia dúvida da parte de ninguém que olhasse para aquela situação de pensar: Deus está com José. Olhe bem o que está acontecendo aqui, o que o texto diz. José era completamente bonito, e diz no versículo 6, José era bonito em forma e aparência. A gente pode dizer que, na verdade, isso são genes que José tem, que está dando isso, porque isso é mencionado sobre a sua mãe, Raquel, e 2 únicas vezes é mencionado isso na Bíblia ainda, que é com Rebeca e com Sara, a sua avó e sua bisavó. Ou seja, os genes dele indicavam isso, que ele teria isso. E foi aqui que a história dele começou a mudar, nessa situação que ele parecia estar no auge do que ele poderia alcançar ali. Porque José começou a sentir uma investida cada vez maior da esposa de seu mestre. E a Escritura está aqui mostrando como é que isso se deu. E diz assim no versículo 7, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Nós podemos ver aqui uma mulher cheia de luxúria que quer satisfazer os seus desejos com o pobre José, que era apenas um escravo ali na casa dela. E ela deseja ter todos os seus desejos atendidos. Afinal de contas, ele é um escravo seu. E isso acaba tornando as pessoas cada vez mais exigentes e descontroladas quando eles têm esses desejos absurdos. Por exemplo, existia ela fazia parte da família real britânica, uma mulher chamada Edwina Ashley. E ela tinha o seu marido, e ela tinha o seu marido, que era o Lady Mountbatten, que era um vice-rei da Índia. E ela tinha alguns pontos assim de desejos sexuais que é até difícil de imaginar uma pessoa querendo fazer isso. Por exemplo, ela embarcou num barco comercial, se fingindo de marinheiro só para satisfazer os desejos das pessoas que estavam ali naquele barco, dos tripulantes que estavam naquele barco. Ela, por exemplo, também dormiu com o primeiro-ministro de Nehru, enquanto o seu marido estava em Nehru negociando a independência da Índia naquele local. Nós podemos pensar que a esposa de Potifar era meio que nem essa mulher, e ela também tinha o hábito de querer que os seus desejos que ela tinha fossem satisfeitos. E como eu disse, José era seu escravo, então a sua exigência foi brusca. Ele tinha que satisfazer o desejo que ela tinha. Ela era a dona da casa e ele era o escravo daquela casa, então ele tinha que satisfazer o que ela queria. E essa é uma tentação e tanto para José. Pense bem nessa situação. José tinha apenas entre 16, 17 ou 18 anos. Era nesse período. E você pode imaginar todo tipo de racionalização que poderia passar na cabeça de José. Eram muito fáceis essas racionalizações, ilógicas até, se você pensar bem do jeito que as pessoas pensam. Pense bem, ninguém jamais ia saber. A sua família estava a quilômetros de distância. Seu pai não tinha ideia de onde ele estava. Seu pai provavelmente pensava que ele estava morto. Ele estava do outro lado do Sinai. Enquanto eles estavam em Canaã, ele estava no Egito. José, além disso, era um escravo naquela casa. A vida dele não era mais dele. Ele pertencia àquelas pessoas
que ali estavam. E ele estava ainda num local que a promiscuidade sexual era enorme. E ao ceder, ele podia muito bem ceder aos desejos da mulher de Potifar. E isso ainda poderia talvez beneficiar ele em sua carreira. Ele poderia pensar, isso é uma estratégia política. Ele poderia então crescer cada vez mais nisso. Ele poderia pensar, se eu fizer isso, eu posso chegar em níveis altos e posso ainda cumprir a promessa de Deus. Fazer que nem Abraão, tentar dar uma ajudinha na promessa de Deus. Ele poderia pensar, olha, se eu fizer isso, eu posso dar só um empurrãozinho para dar uma ajuda. O que há de tão errado, afinal de contas, com um adultério estratégico aqui que eu posso fazer, se isso vai favorecer a nossa causa, a causa do que a gente pode alcançar? Imagina o quanto que a gente pode alcançar se eu ficar com ela. Quanto que ela não pode falar bem de mim para o seu marido. E o velho Potifar, no final das contas, ele poderia pensar, estava ausente constantemente e ele não estava atendendo aos desejos de sua esposa e ela estava sempre ali, ela merecia um pouco de carinho. E ele poderia pensar, isso é realmente a coisa amorosa e mais correta a se fazer. Nós podemos até pensar que as pessoas do nosso mundo de hoje iam pensar que isso era até a questão mais lógica de você deveria fazer. E no final das contas, quem iria culpá-lo? O nosso mundo poderia dizer, quem ia culpar ele de fazer isso? E você pode ainda pensar, isso estava no sangue de José. Olha só a história que está por trás dos seus próprios irmãos. Rúben, o irmão que queria... Por que ele queria salvar José? Qual é a situação que Rúben estava para ele pensar, não vale a pena eu tentar matar o meu irmão? Ele tinha ficado com a mulher do seu próprio pai. Esse é o irmão de José. Quem é o outro irmão de José? É Judá, que nós sabemos ficava com prostitutas que estavam na beira da rua, e uma delas acabou por ser a sua nora. Agora, essa era a família de José. Olha o mundo em que ele vivia, olha os irmãos que ele tinha. E no final das contas, nenhuma alma saberia. Ele estava sozinho naquela casa com ela. Que racionalização poderosa que poderia vir na mente de José. Quão razoáveis elas são se você pensar como uma mente mundana. E José conhecia tudo isso e ele ainda por cima, você pode pensar na situação que o colocou ali para ajudar ainda mais na racionalização que ele poderia. Ele poderia pensar, por conta das atitudes do meu pai, meus irmãos me odiaram. Por conta disso, eles decidiram me matar. Depois, eles me enviaram como escravo para o Egito. Ainda tiveram lucro em cima de terem me vendido. Eu ainda tenho essa vida de desdém por estar vivendo como um escravo, um bem para a vida dessas pessoas. E o fato ainda dele estar numa terra estrangeira, uma terra que não é dele. E isso tudo poderia vir à mente de José. Toda essa racionalização, tudo isso poderia vir à mente dele. E isso tudo ia vir à mente dele, e você poderia então imaginar como ele poderia estar zangado com tudo aquilo, amargo, ressentido com a vida, cínico, medroso, egoísta e uma pena de si mesmo. Como o nosso mundo não tem pena de si mesmo, por muito menos do que José está vivendo aqui. E José tinha todos os motivos humanos para encontrar consolo, para fazer aquilo que estava diante dele. E quem poderia culpar uma vítima de tantas coisas lamentáveis como José tinha sofrido? Mas, apesar disso tudo, apesar de tudo que ele tinha sofrido, apesar da racionalização falar, faça isso, José não aceitou a proposta dela. Lá no hebraico, a proposta da senhora Potifar são só 2 palavras. E ela é recebida por 35 palavras no hebraico de José. Aqui em português, nós vamos ver que vai para 60 palavras e diz no versículo 8 e 9 da nossa passagem: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar
contra Deus. O que nós vemos José aqui recusar. Ele se recusa por conta do pecado que ele ia cometer, a confiança que lhe foi dada pelo seu mestre, ao marido da mulher, o seu mestre, e ao próprio Deus. Ele não poderia pecar contra isso tudo. Nós podemos ver a integridade de José e toda a sua vida como um único tecido. Ele não tem partes da sua vida para uma coisa ou partes para outra, como muitas vezes as pessoas no nosso mundo falam que tem que ser. Você tem que ter, não, você é uma pessoa na igreja, mas você é outra pessoa no mundo, e você acaba justificando, só serve para você justificar as coisas que você quer fazer de errado no mundo. José poderia ter feito isso, mas ele não iria fazer isso. Ele tinha uma integridade em todas as situações. Ele era fiel em todos os relacionamentos que ele tinha. E ele não poderia, então, ser infiel e cair nesse caso. A história que nós estamos vendo aqui não é apenas um caso de fidelidade sexual. A vida de José era uma teia, um tecido que juntava tudo o que ele tinha. Todos os relacionamentos dele era uma única teia que o segurava. E ele via sua vida moral como um todo unificado e integrado. Ele não conseguia separar a sua vida, quando ele estava na casa trabalhando, da sua vida pessoal e da sua vida com Deus. Era tudo uma coisa só. E ele era fiel em todas as coisas. E sua fidelidade geral o ajudou a recusar essa enorme tentação pelo qual ele estava passando. E nós devemos entender, na nossa vida pessoal, ou como José está fazendo aqui, que pequenos pecados abrem um caminho para pecados enormes. E José não estava nesse caminho. E foi essa força que deu a possibilidade dele de recusar aquilo naquela situação e o capacitou a resistir àquela tentação e às investidas da mulher de Potifar. É claro, o maior impedimento na mente de José era o fato de que ele conhecia Deus e que Deus estava com ele. E isso é o que Deus havia prometido na aliança e que havia prometido aos antepassados de José. E ele tinha uma consciência pessoal disso em sua vida. Então ele não ia pecar contra Deus. E o grande impedimento na mente de José para fazer isso é o pecado que ele realizaria contra Deus, de um Deus que vê tudo. Não importa que ninguém estava vendo, não importa que não tinha ninguém naquela casa, não importa que seus parentes estejam longe, não importa que Potifar não estava lá. Não importa, porque Deus é um Deus que vê tudo, e Ele vê o pecado que ninguém conhece, o pecado que está escondido, seja lá aonde for que ele está escondido para você. Você pode trancar, você pode estar numa casa trancada, numa sala escondida. Você pode pensar que ninguém está vendo, mas Deus está ali e Ele está vendo o que você está fazendo. E José acreditava nisso. Ele tinha a convicção pessoal e verdadeira de que Deus estava com ele. E isso é o mais forte impedimento que pode existir. É o mais forte impedimento que tem para você não pecar. E o rei Davi a invocou quando, depois que o horror do seu próprio pecado veio a ele. E diz lá em Salmo 51, 3 e 4: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, eu e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Nós vemos aqui Davi falando, e a tentação de José é persistente, e apesar do ótimo discurso de José perante a senhora mulher de Potifar, a mulher não desiste e continua indo atrás de José, e diz no versículo 10: Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O diálogo dela tentava cercar José de todos os ângulos para ele não ter opção. E
ela então decidiu até moderar nas suas exigências para ver se ele se aproximava pelo menos dela. Ela pediu: apenas deite-se comigo, mas ainda assim ele se recusou. Ele não é como uma criança que você fala assim: olha, não pega o pote de biscoito, e ela vai lá e bota a mão em cima do pote de biscoito, você vai brigar com ela, ela diz: não, eu só botei a mão, eu não ia pegar nenhum biscoito. Não é isso. Ele sabe, se eu chegar com a mão perto, eu já estou pecando. E suas ações são, a gente pode dizer para nós, como uma parábola e instrutivas para todo homem da nossa época, de como devemos agir e como devemos agir em todas as situações, seja numa situação parecida com José, ou seja numa situação em que nosso chefe fala para nós fazermos algo errado, ou nós fazemos algo errado no nosso emprego, ou colar na escola, ou na faculdade, seja lá o que for. Aqueles que são sábios recusam deitar-se ao lado da mulher de Potifar, assim como José fez, ou seja, se recusa a qualquer coisa de tentação que pode chegar perto. As pessoas nós devemos fazer isso assim como José fez. E o que acontece? José, por fim, tem que ter uma fuga da sedução daquela mulher. Talvez José devesse ter previsto que uma hora ou outra o que vai acontecer, iria acontecer. E no final das contas havia pouco que ele pudesse fazer, afinal de contas, ele era escravo naquela casa e Potifar o havia posto a ponto de que ele ter que cuidar de tudo que tinha naquela casa. Então, eventualmente, provavelmente ele ia ficar naquela casa sozinho com aquela mulher, porque ele precisava estar na casa e cumprir suas obrigações. E a emboscada da senhora Potifar acaba o pegando desprevenido, como diz no versículo 11 e 12. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Nós vemos aqui uma situação que houve certa violência por parte dela de tentar agarrar José à força. E houve uma luta e José fez de tudo para conseguir se libertar. E ele conseguiu e fugiu daquele local. E nós vemos como a atitude de José é exemplar para todos nós. Mas no momento em que ele estava tentando fazer a sua fuga, o seu manto ficou na mão da mulher de Potifar. E nós sabemos, José era um bom homem e ele saiu correndo dali. Mas as outras pessoas não sabiam, eles não sabiam da história. José estava sozinho ali com ela. E a mulher de Potifar, desprezada por José, reuniu os homens da sua casa e protestou falsamente assim, como diz no versículo 14 e 15. Chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Nós vemos aqui que ela está contando uma mentira misturada com sutilezas maldosas para prejudicar ainda mais José e provocar a ira daqueles funcionários. Primeiro, você pode ver claramente que ela diz que é este hebreu, ou seja, esse estrangeiro que foi trazido a nós, foi trazido para nos insultar. Ela está botando que ele está insultando a todos daquela casa, a todos os egípcios que estão ali naquela casa. Ela está tentando provocar ira daqueles empregados contra esse estrangeiro que está ali naquele local. Mas quando o seu marido chega, ela quer demonstrar outro lado para o seu marido. Ela arrumou a roupa de José ao seu lado e infligiu, digamos assim, um desmaio arrebatador. E ela vai e diz ao seu marido, como a gente pode ver no versículo 17 e 18. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. O hebreu que ela havia dito para os empregados agora é o servo hebreu. E ser atacado como hebreu, falar hebreu de maneira pejorativa aqui, como ela está dizendo, já é ruim.
mas ser atacado como um escravo hebreu é ainda pior, e ela está falando isso para o seu marido para tentar mover ele para fazer alguma coisa. E o que a mulher de Potifar está insinuando para ele é que ele é o culpado do que está acontecendo. Foi você que trouxe ele para cá. E olha só, ele me insultou. Repare bem o que ela está fazendo aqui. Com os empregados, ela disse, ele nos insultou. Mas aqui para o seu marido, para forçar ele a fazer uma coisa, ela diz, ele me insultou. E Potifar está numa posição difícil, porque ele tem que fazer alguma coisa. Porque os empregados, por exemplo, já sabem do que aconteceu. Se ele não fizer nada, o que vai acontecer? O que esses empregados vão pensar sobre Potifar? No final das contas, ele está com a vergonha em cima sobre si, e é ela que quis mostrar essa vergonha para ele, e quis fomentar a ira do seu marido contra José. Ela alterou por isso, de propósito, o nos insultar, a me insultar, para fazer o seu marido ter que fazer alguma coisa. Enfatizar assim a devastação pessoal que aquele escravo que ele havia trazido para a sua casa. E assim as mentiras funcionam. Mas se você pensar bem, enquanto a gente vai ler aqui os versículos 19 e 20, a mentira não funcionou do jeito que a mulher de Potifar poderia imaginar. Diz assim: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, ele disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Há algo meio estranho aqui, nesse momento. O que Potifar acaba fazendo, parece que ele não foi convencido do que sua mulher acabou de dizer para ele. Ele parece não se convencer daquilo que a sua mulher disse. Talvez ele conhecesse a mulher dele melhor do que nós pudéssemos imaginar. Porque, do contrário, você imagina que um escravo hebreu que você trouxe de fora vai lá e quer violar a sua esposa. O que você acha que aconteceria num mundo como esse aqui? É óbvio, José estaria morto. Não teria nenhuma chance de nada que não fosse a execução de José de maneira imediata. Mas Potifar decide que é melhor aprisionar José. Talvez porque ele esperasse que alguma informação além viesse e que ele pudesse talvez no futuro soltar José. Mas você pode imaginar então, já que Potifar não fez aquilo que você pode esperar naquela situação, você pode imaginar a quem a raiva de Potifar estava realmente para. Você pode imaginar que ele, na verdade, sabia muito bem quem era a mulher que ele tinha. Mas, apesar de toda essa situação, apesar de, no final das contas, José ser jogado de novo, agora estar na prisão, José agora tinha ido da cova para o ápice do Egito, e agora ele descia de novo para o mínimo no Egito. Ele estava numa prisão egípcia. Eu quero que você imagine, poucas situações podem ser piores do que estar numa prisão egípcia há 1500 anos antes de Cristo. Especialmente o destino sendo você ficar algemado ali durante dias e dias. Imagine essa situação. O Salmo 105, por exemplo, descreve essa situação de José nos versículos 17 a 19. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como um escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Você vê aqui o que é essa figura que a gente sabe que vai ser tão importante na Bíblia, o momento em que ele está. Ele já foi da prosperidade e da situação que ele estava na casa de seu pai. Foi para o fundo do poço onde seus irmãos o jogaram. Foi vendido como escravo para o Egito. Virou braço direito de Potifar e agora está na prisão. Mas apesar de todas essas adversidades, apesar de todas essas situações que José estava, ele nunca duvidou de Deus. E isso é incrível
de se pensar, apesar de todas as situações que ele estava passando, apesar de todas as questões que estavam passando diante dele, ele nunca duvidou de Deus. Ele é arrancado de sua casa aos 17 anos, ele é levado até o Egito, e mesmo com todos os altos e baixos que ele tem no próprio Egito, ainda assim, ele acreditava que o Senhor Deus estava o tempo inteiro com ele. E ele então se sentiu e se apropriou da presença de Deus em todas as circunstâncias que ele estava, seja nas melhores, sejam nas piores. Ele via, Deus está comigo e eu vou passar por mais essa situação. A gente pode imaginar que, assim como aconteceu com Pedro, como nós vimos de manhã, José também tinha Jesus para fazer a sua oração e o manter. Ele manteve a fé salvadora, como vimos de manhã, mesmo nessa situação. José nunca teve, então, tanto sucesso como ele teve. Então ele vai de novo, cai. Mas apesar de tudo isso, Deus estava com José. Como é o refrão durante todo esse capítulo dessa vida de José. E esse é o refrão da vida de José. Como vimos há um tempo atrás, que era o refrão do livro de Eclesiastes, aqui. Esse é o refrão da vida de José. Deus estava com José. E novamente, nós sabemos, o narrador fala isso constantemente, de que Deus, Yahvé, estava com José. Mas você tem que ter noção de que José não escutou isso. José não sabia o que o narrador estava dizendo, e ele nem sabia que aquelas situações estavam com ele, o sucesso que ele tinha, Deus falava, Deus estava com ele, mas o Senhor estava com ele, e ele mostrou-se leal a José, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Então, o carcereiro faz algo muito parecido com o que o Potifar havia feito, e ele bota José encarregado daquela prisão. O que quer que fosse feito lá, é ele quem fazia o que devia ser feito naquela prisão. O carcereiro não deu atenção a nada, porque ele sabia que José ia fazer tudo correto, ia fazer muito melhor do que ele mesmo iria fazer. E no final das contas, o Senhor estava com ele, e assim teria os benefícios e prosperidade como José, com José ao seu lado, assim como nós sabemos o Potifar teve. E o que quer que ele fizesse, o que quer que José fizesse, o Senhor estava com ele. É o refrão da vida de José. E encontramos, então, finalmente, os motivos, as coisas que abriram essa história lá do versículo de 1 a 6. Mas agora em um outro nível. Novamente vemos um sucesso fenomenal e surpreendente que sempre está cercado na vida de José. Todos podiam ver que o Senhor estava com José. E José nunca deixou de ver essa realidade, seja na cova, seja na cobertura de Potifar, em meio às mentiras da mulher de Potifar, seja ele agora na prisão e agora com o carcereiro, deixando tudo na mão dele, tendo um enorme sucesso mais uma vez. E agora, você pode pensar, o que essa história de José tem a ver com os filhos de Deus nos dias atuais? O que essa história incrível de José, nós podemos dizer, tem a ver com o nosso dia a dia? O que tem a ver com o que nós devemos fazer? E, na verdade, a mensagem que isso tem para nós é simplesmente poderosa, o que Deus está nos mostrando. Porque se nós vamos ver lá depois da concepção de Cristo, no ventre da Virgem Maria, o anjo Gabriel explicou o que é José. Como ele diz lá em Mateus 1, versículos 20 e 21. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome divino de Jesus é a combinação de duas palavras, Yahvé e salvação. O significado é Yahvé salva. E em relação aqui a José,
O Senhor Jesus é aquele que estava com José no Egito e lhe deu um grande sucesso no Egito. Considere esses primeiros versículos de Mateus e o que se segue. Tudo o que aconteceu está para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o nosso Messias. Jesus é o Senhor que leva o nome de Emanuel, o Deus conosco. É o refrão da vida de José. Deus está sempre conosco em todo momento de nossa vida. Quando Jesus deixou essa terra, ele disse em Mateus 28, 20: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, irmãos e irmãs, a chave para o nosso sucesso diário é viver nessa verdade, é viver na realidade que Deus é Deus conosco e que Ele está aqui. É olhar sempre para o refrão da vida de José. É voltar à Bíblia e ver o céu futuro que está por vir. E assim vermos, o meu futuro está garantido, porque Jesus comprou para mim. Ele comprou. Essa é a promessa dele para mim. Assim como aconteceu com José, nada pode me afastar de Deus. Nada pode me afastar do meu Deus Pai. E cada decepção de José, e assim deve ser na nossa vida, foi essencial para trazer algo de maligno e mal para o plano de Deus. Ao contrário, tudo isso só serviu para realizar o plano de Deus para José. Isso tudo aconteceu para o bem de José, mesmo esses pontos baixos, mesmo na situação mais baixa que José poderia estar. O bem do seu povo é assim como é o bem de José, e assim Deus está para nós, e assim nós podemos ver a glória de Deus. Cada um de nós, mesmo nas decepções que está no nosso dia a dia, mesmo nas decepções que são necessárias no nosso dia a dia, se não fossem, no final das contas, Deus não teria trazido elas para nós. E assim como José, nós devemos aprender a confiar totalmente em Deus. Cada perda que nós sofremos, em cada situações terríveis desse mundo que nós podemos viver, nós podemos ver Deus e nós devemos pensar: Deus tem algo maior para mim. Para algum de nós, pode ser que Deus faça como Ele fez com José. Pode ser que nós tenhamos bênçãos e nós tenhamos influências aqui nesse mundo, assim como José teve. Mas para cada seguidor de Cristo, Deus está preparando uma coisa muito melhor do que qualquer coisa que você possa ter nesse mundo. Não importa se você não teve essas coisas nesse mundo, porque você vai receber algo que é além de toda comparação. As perdas nesse mundo podem não ser restauradas nesse mundo. As coisas que você poderia pensar que seriam redimidas por você nessa terra, podem não ser redimidas nessa terra. Mas isso não importa, porque elas vão render uma recompensa no céu muito maior do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Aonde Deus está quando as coisas continuam piorando, então? Aonde Deus está quando tudo parece trevas e nada nós temos? Deus está conosco ao nosso lado, assim como Ele esteve com José em todo esse momento. Ele sempre está conosco. E nós veremos como Ele usou todas as nossas perdas, todos os nossos momentos difíceis, em tudo que nós podemos passar, para realizar muito mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Por tudo que Ele está planejando para nós. A realidade é que somos chamados para abraçar algo que, na verdade, teria surpreendido José. E Deus se fez um de nós, e agora Ele, ascendido, Ele permanece como um Deus conosco. E esse deve ser o refrão da nossa vida, assim como era o refrão de José. Nós sempre devemos ver: Deus é Deus comigo. Não importa essa situação que eu estou passando, não importa o quanto vai passar, porque eu sei que Deus é Deus comigo. Porque um dia
Jesus comprou isso tudo para mim. Ele comprou por conta da promessa que ele fez, assim como José poderia ter confiança na promessa que Deus havia feito aos patriarcas antes dele. Nós podemos ter a confiança que Jesus morreu na cruz e por isso nós estamos salvos. Todas as promessas que ele conquistou lá estão garantidas para nós. Que nós tenhamos esse pensamento que José tinha, que Deus está conosco e que esse seja o refrão da nossa vida, como era para Moisés, que nós possamos possuir essa verdade para as nossas almas. Amém, irmãos?